conversar agora sobre a parte mais turbinada da comunicação não violenta, a parte mais importante, né? Que é o seguinte: antes de você falar como você se sente para a pessoa que está lhe agredindo ou está sendo grosseiro, antes de você falar das suas necessidades, o que é importante? O importante é você primeiro sondar a pessoa, você perguntar, fazer uma pergunta. Porque quando você faz uma pergunta, você ajuda a pessoa a sair da amígdala dela, que ela está na agressão, e ir para o córtex frontal. Entendeu? Tem um vídeo que eu falo sobre isso, numa aula lá em cima. Você pode dar uma olhada nas questões neuroquímicas, neurofisiológicas, né, da amígdala. Então, quando você faz uma pergunta à pessoa, a pessoa vai parar para raciocinar. Isso já corta, já desarma a pessoa. Então, quando a pessoa quiser lhe agredir, quando a pessoa estiver muito agressiva, então você pode perguntar: ok, fulano, por que você está tão nervoso? O que está acontecendo? De que forma eu posso lhe ajudar? Como é que eu faço para você se acalmar mais? Então são perguntas que vai ajudar a pessoa a se expressar, a se colocar e automaticamente a se acalmar. Agora veja, essas perguntas elas não podem incluir o você, não podem ser perguntas defensivas, tipo assim: por que você está me agredindo? Por que você está me humilhando? Por que você está sendo tão grosso comigo? Assim não. Nunca responsabilize a pessoa, simplesmente fale sobre a questão em si, né? Ok, o que está acontecendo? Você está tão nervoso, né? Sem tentar responsabilizar, sem tentar se vitimizar diante daquela pessoa. Isso é muito importante. Um outro aspecto é você procurar a necessidade da pessoa. Quando você fizer a pergunta: por que você está tão irritado, o que está acontecendo? Com certeza essa pessoa ela vai lhe falar de uma forma muito agressiva, porque você chega atrasado, um exemplo, né? E você chegou atrasado no trabalho, você não fez isso ou fez aquilo. A tendência natural é quando a pessoa nos acusa, a gente se defender, a gente se justificar. Não vá para isso agora não. Você pode até se justificar em outro momento. Não estou dizendo para você não se justificar não. Mas não tente defender sua causa não. Tente simplesmente, aliás, tente não, simplesmente faça o seguinte: quando a pessoa lhe acusar de alguma coisa, você repete o que a pessoa falou. Ok, então você está chateado por causa dessa questão do atraso, você está chateado por causa do que está acontecendo. Então você repete as palavras da pessoa, isso se chama da empatia. Você repetir mais ou menos o que a pessoa falou, procurando ir para o sentimento dela. Você está chateado, você está triste, você está magoado com essa atitude. Repete o que a pessoa falou, indo para os sentimentos dela. Então isso é muito importante. E aí, depois que a pessoa se acalmar, você pode dizer: como é que eu faço para resolver essa sua necessidade, né? O que é que eu posso fazer para resolver essa questão? Então, você tenta de alguma forma resolver a necessidade dela. Por quê? Porque Max Rosenberg ele fala uma coisa interessante. Ele diz que toda violência é uma expressão trágica de necessidade não preenchida. Aquela pessoa ela não sabe como se expressar, ela reage assim, na agressividade. Que foi como ela aprendeu, que dá resultado a curto prazo, mas dá, né? Então, o que é que você faz? Você simplesmente procura ver qual é a necessidade que não foi resolvida. Procura ver a necessidade dessa pessoa. Só nesse inter ela já vai se acalmar, já vai ficar mais calma. E aí você parte para a segunda etapa. Você começa a falar como você se sente. Lembra daquela aula passada? Ok, agora eu me sinto triste, né? Quando acontece de você falar comigo dessa forma, eu me sinto triste. Porque aí fala da sua necessidade: eu gostaria de ter um relacionamento melhor com você, eu gostaria de ter um relacionamento de mais clareza, de mais respeito entre a gente, entendeu? Então isso é importante. Lembre-se que nunca é demais repetir: quando você for falar sobre você, sobre o que você sente e quais as suas necessidades, não coloque o você na história. Porque você fez isso, porque você está sendo grosso, porque você está sendo isso ou aquilo. Tire o você. Fale sobre eu. Eu me sinto assim, minha necessidade é essa, ok? Eu vou contar um exemplo bem prático na próxima aula de uma moça que escapou de um estupro, né? Essa história é real, que Max Rosenberg traz em seu livro Comunicação Não Violenta. Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.